Vou falar sobre o medo, aquele medo que te trava, que te impede de crescer e como você consegue combater ele. A primeira coisa que você tem que entender é que tem medo que sim, vale a pena você combater, tem medo que tipo, foda-se, eu não tô cagando pra esse medo. Nem todo medo vale a pena ser combatido. Exemplo, eu caí de moto, quebrei a perna 2 vezes, simplesmente eu não quero andar de moto, eu morro de medo de moto, eu não vou mais subir numa moto e pra mim tô cagando pra esse medo de moto. Eu não faço questão nenhuma de vencer esse medo de moto. Há 12 semanas atrás, 3 semanas atrás, foi eu e minha namorada para Caldas Novas e morro de medo de altura. Eu não faço questão nenhuma de combater o medo de altura. Eu subi ali nos tobogãs, estava com medo de altura, falei assim, vamos descer esse negócio aqui, porque eu já estou aqui em cima. Mas depois que eu desci, eu não voltei lá em cima, mas minha namorada ia e voltava. Então assim, tem medo que sim vale a pena combater, tem medo que não vale a pena combater, e aí vai da questão de você. Na sua vida, você tem que olhar para o medo e fazer, esse medo eu quero combater. Aquele medo eu tô cagando, pouco me importa se ele continuar existindo em mim. Beleza? E aí eu lembrei, quando eu era mais novo, lá para meus 21, 22 anos de idade, eu estava aprendendo, né, teatro, ensaiando uma peça de teatro, e o ensaio começava às 7 horas da noite e terminava lá para meia-noite, 2 horas da manhã, dependendo do dia. Eu ia e voltava de bicicleta. Só que a minha bicicleta é preta, eu ia de roupa preta, camisa preta, calça preta, ia com isso aqui, que é um cachecol enrolado na cabeça, todo preto. Então assim, à noite, no escuro, eu todo preto, algum carro me vê? Não. Mas quando a gente é mais novo, a gente é mais corajoso. As pessoas falam isso. Mas na verdade a gente é mais burro, na verdade. Quando mais novo, a gente é mais burro, porque a gente não tem esse medo das coisas, a gente vai se aventura e faz qualquer coisa. E nesse dia, assim, nesses ensaios, chegou o diretor e falou assim, Matheus, você não tem medo, não? Eu, no auge da minha ignorância de jovem adulto de 21 anos, cheguei pra ele e falei assim, não. Medo de quê? Aí eu falei assim, você tá indo, voltando pra casa, vem pra cá, todo de preto, um carro não te vê, bate, você morre. Eu falei assim, não, isso não acontece não, eu não tenho medo disso não e tal. Hoje eu sou cagão. Graças a Deus, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sábio, mais cagão. A gente sabe os problemas que a gente vai tendo na vida. Porque muitas vezes o problema nem é a morte, o problema é você ficar inválido em cima de uma cama. Então, o que é o medo? O medo nada mais é do que uma questão de defesa do corpo. Quando a gente pensa, né, ela veio para mim logo depois, a diretora falou assim, medo é uma sabedoria do corpo. E essa questão de medo, essa sabedoria do corpo, ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando sobre isso durante um bom tempo, e aí com o tempo fui envelhecendo, fui lendo outras coisas, e eu percebi que todo o processo que o nosso cérebro faz, e que a gente tem uma sensação, uma emoção, um sentimento, ele é algo positivo. Nós que gostamos de colocar em caixinhas de emoção positiva e emoção negativa, emoção boa e emoção ruim. Aquela emoção boa é aquilo que deixa você feliz, que gera felicidade, que te impulsiona em direção a alguma coisa. Já as emoções ruins é aquelas que te deixam para baixo, que te travam, te prendem a alguma coisa. Mas todas elas no fundo têm a sua função e todas elas são boas em geral. E o medo nada mais é do que mais uma emoção. E quando a gente olha para o medo, aquela sensação de medo que você vai fazer alguma coisa e te trava, você fala, esse medo ele está sendo ruim para mim. Só que não, porque é o seu cérebro trabalhando da forma que ela aprendeu a trabalhar para sobreviver. Quando você sente medo de um cachorro que está latindo loucamente, é uma questão direta ali de sobrevivência para você. Quando eu sinto medo de moto, através de toda a minha história, eu não quero subir numa moto, é uma questão de sobrevivência para mim. Eu não vou subir numa moto porque eu posso me ferrar lá na frente. Não vou fazer isso. O medo do desconhecido, esse é um medo, um dos maiores medos que o ser humano em geral tem, é começar alguma coisa nova e fazer alguma coisa nova, fazer uma grande mudança. Esse medo, ele vem justamente por conta da incerteza. Porque no momento que você tem certeza de alguma coisa, você já não tem medo. Essa é a grande questão. E os maiores medos que nós temos na nossa vida, ela vem justamente dessa incerteza. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Eu não sei se eu vou sobreviver em relação a isso. Então, o seu cérebro gera esse medo para te travar numa questão de proteção. E aí, como que você combate esse medo? Uma maneira bem simples, gente. Você tem que meio que vacinar você em relação a esse medo. Em relação ao medo que você está sentindo. Vamos lá, pensou, igual eu falei no início,
Você quer combater o medo, você já recebeu o que é esse medo, você tem que combater porque vai te atrapalhar lá na frente. Tem medo que você tá cagando, foda-se, deixa você ter. O medo que você quer combater, esse medo que eu quero combater, como que eu vou conseguir combater ele? Você não vai se julgar no meio da ação ali e depois te ferrar. Vamos vacinar o cérebro em relação a esse medo? Exemplo, eu tenho medo de fazer uma apresentação para a mesa diretora da minha empresa. Por que eu tenho esse medo? E a gente começa a ter racionalidade. O nosso cérebro, ele tem a parte emocional e a parte mais racional. A parte emocional é mais rápida. O medo está nessa parte emocional. Ele vai mais rápido, ele tende a te travar. Você tende a fazer coisas na sua vida por conta da emoção, não por conta da razão. Você, quando você vai treinar, quando você vai malhar, estudar alguma coisa, você precisa ter razão em cima disso. Não, eu tenho que treinar porque isso é bom para minha vida, isso é bom para a saúde, eu tenho que estudar porque isso vai ser bom para mim, vai ser bom ali, eu vou crescer e tal. Não vem emoção, nossa senhora, você tá com emoção e começa a estudar e começa a treinar. Não, vem a razão. E demora muito tempo para você pensar em cima disso, para você trabalhar em cima disso. Já a emoção te trava ou te impulsiona de uma maneira muito rápida. Gatilhos mentais é usado pra caralho pra te vender coisa aí na internet, você compra sem precisar. Você vai comprando coisas e fala, por que eu comprei isso? Porque você caiu na armadilha das emoções. Você não foi racional na hora de comprar alguma coisa, na hora de fazer alguma coisa, e você se arrepende. Porque se você tivesse pensado mais racionalmente, mais criticamente, você não tinha gastado seu dinheiro com aquilo ali. Você não tinha feito certas coisas. Então, como que a gente combate esse medo? Vamos vacinar. Se eu vou dar um exemplo aqui prático, tá? Vou dar o meu exemplo aqui, prático. Tô aqui, comecei a gravar. Meu primeiro vídeo foi sobre medo. Meu primeiro vídeo desse canal foi sobre medo. Se quiser, vai lá ver eu travado lá. Comecei a gravar, eu tinha medo de gravar. Sabe como que eu comecei a gravar? Comecei a gravar por conta própria e não subia pro YouTube. Gravar qualquer coisa. Comecei a fazer isso lentamente, gradativamente. Depois eu fui aumentando. Depois eu fui postando cada vez mais. E aí vem uma coisa que hoje eu tenho muito medo, e aí a questão é também entender a sabedoria do medo. Por que eu tenho medo? Eu tenho medo disso porque eu posso me ferrar. Se eu tenho medo de gravar, e no meu caso é o medo das pessoas olharem e falar assim, sabe porra nenhuma do que tu tá falando? Então eu preciso pegar a porra de um livro e vou estudar. Eu preciso aprofundar num conteúdo para não ficar no raso. Se eu tenho medo das pessoas olharem para mim e falar assim, é um bosta, não sabe o que tá falando? Assim como tem gente grande na internet que foi num podcast aí e as perguntas que foram feitas e só ficou no raso, você fala, porra, por que tá falando isso? Tá só no raso? Isso é o medo que eu tenho, pô. A pessoa me perguntar uma coisa, eu fico no raso. Eu falo assim, pô, não aprofunda em porra nenhuma porque não sabe. Talvez você saiba de quem eu tô falando. Talvez você não saiba, não vou falar nome, porque isso pode dar processo, né? Então, se isso é um medo que eu tenho, então eu tenho que estudar. Se você vai estudar para uma prova e tá com medo de mal na prova, por que você tá com medo de mal na prova? Vai estudar. Estudou? Legal. Agora voltando, eu tô com medo de falar em público. Tô com medo de falar em público, por quê? Eu tô com medo das pessoas acharem que eu não sei nada, tô com medo de ser ridicularizado. Tem certas coisas que vêm de fora. E aquilo que vem de fora você não consegue combater. Se você está com medo da opinião do outro, isso você não consegue combater. Por quê? Depende do outro. Então como que a gente combate isso? Aos poucos. Se eu tô com medo de falar em público, de fazer uma palestra, de falar na mesa diretora das pessoas, pega a sua esposa, seu marido e fala assim, amor, eu tô aqui, eu fiz essa apresentação, posso fazer essa apresentação para você? Você começa a treinar. Aí vai, sua esposa vai ver e fala assim, fala o que você achou. Não em relação ao tema em si, mas da minha postura. E a pessoa fala, a pessoa vai te criticar, vai falar o que você tem que melhorar, o que você não tem que melhorar. Você vai suar frio, normal, o medo é normal, você suar frio, você vai continuar com medo pra caralho. De tudo que eu vou começar de novo. Até o medo vai continuar a existir na sua vida. Mesmo você fazendo constantemente, você vai ter uma pontinha de medo. Só que, se você não começar a fazer, você nunca vai vencer esse medo. Então você começa lentamente. Começa ali com a sua esposa, depois você chama uns 3 amigos seus, que você confia, faz a mesma apresentação para eles. E você vai só aumentando o patamar. Até que no dia da apresentação, você já foi tão vacinado antes, porque você treinou aquele medo para ele não existir mais,
que na hora da apresentação o seu medo está tão baixo, mas tão baixo, que você chega e faz as coisas. O medo, ele é vencido assim. O medo ele é vencido quando você enfrenta ele, mas não enfrenta o maior de todos. Você diminui ele de uma maneira que você pode ir subindo degrauzinhos. Um degrau, depois outro degrau, depois outro degrau. É assim que a gente vence o medo. E não venha com ideias de que você nunca vai ter medo, você sempre vai ter medo. O medo é algo constante na nossa vida. Só que a diferença é você deixar ser controlado por esse medo que você precisa vencer e você encarar esse medo. Se você deixar ser controlado, você nunca vai crescer na sua vida. Se você encarar esse medo, a sua chance de sucesso, de crescer na sua vida é alguma coisa absurda de acontecer. Beleza? Muito obrigado e talvez eu suma mais um pouco, beleza? Alô?